Bom dia, bem-vindo à primeira aula de História. Sou a professora Andréia Soares e hoje iremos trabalhar Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado foi o primeiro período do Brasil como independente, que dura de 1822 a 1831. Após a independência do Brasil em 1822, o nosso país estava sem Constituição. Então, fizemos a Constituição de 1822 e a de 1823, que ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Porém, esta Constituição não alegrava Dom Pedro I, então tivemos a Constituição de 1824. Dentre as principais características estão o voto censitário, Estado confessional e a divisão dos 4 poderes. Voto censitário. São votos com algum tipo de restrição. No caso do Brasil, os únicos que podiam votar eram somente os homens e a partir de 25 anos e ricos. Estado confessional. É um estado que admite ter alguma religião. No nosso caso, no Brasil, é a religião católica. As religiões que não eram oficiais, como o candomblé e as outras, elas eram caçadas e seus seguidores presos ou mortos. Já na divisão dos 4 poderes, 3 deles você já conhece: o executivo, o legislativo e o judiciário. E temos o 4º poder, que é chamado poder moderador. Curiosamente, quem tem este poder é o rei, a mesma pessoa que fez a Constituição. Adivinha quem é? Dom Pedro I. O poder ditador, ou melhor, moderador, dava a Dom Pedro o poder de escolher ministros, senadores, perdoar ou aumentar a pena de um réu e etc. Alguns historiadores dizem que Dom Pedro não fez um país para todos, ele fez um país para tolos. Nesta época também houveram grandes acontecimentos. Por revolta política de Dom Pedro, houveram movimentos como a Confederação do Equador, que ocorreu em 1824, que foi uma tentativa de separar Pernambuco do Brasil. Também houve uma guerra de 1825 a 1828 no Brasil contra a independência de seu próprio território, chamado Cisplatina. E como nós a perdemos, agora ele é chamado de Uruguai. Além disso tudo, também houve uma crise no Brasil devido à fraca extração de ouro em Minas Gerais, e nesta época mal tínhamos começado a produção de café, que depois seria o produto mais exportado do Brasil. Enquanto a impopularidade de Dom Pedro crescia também uma guerra civil em Portugal, entre outros grupos que queriam o absolutismo ou o constitucionalismo, mas este assunto é para outra aula. O importante saber agora é que Dom Pedro mandava dinheiro no meio da crise brasileira para Portugal e se mostrou o primeiro traidor quando abdicou o trono do Brasil para se tornar o Dom Pedro IV, rei de Portugal. Como consequência, deixou seu filho mais velho, Dom Pedro II, no Brasil como voto de confiança que não tentaria transformar o Brasil em colônia novamente. E o que acontece daqui para frente, iremos estudar nas próximas aulas.